Põe aí Malaquias 4:6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Olha que interessante esse versículo. Um dia meditando nele, por que não converterá o coração dos filhos aos pais? Por que não é o contrário, essa escrita? E sim, converterá o coração dos pais aos filhos. Por quê? É uma pergunta, por quê? Por quê, bispo? Pode falar. Porque é o pai que teve mais experiência de vida. E quantas vezes nós, como pais, erramos? E continuamos no erro. E não queremos nos arrepender dos nossos erros. E aí vem Deus e fala, e converterá o coração dos pais aos filhos. O que é isso, converter o coração dos pais aos filhos? É você falar e ser transparente com seu filho e falar assim, filho, eu quando fui da sua idade, eu errei. Fiz isso de errado, fiz isso, fiz aquilo, fiz tudo isso. Abriu o coração para o filho. Falando dos seus erros, dos seus acertos. Isso é converter o coração do pai aos filhos. Aí sabe o que vai acontecer? Seus filhos também vão abrir o coração para você. Agora, não pense em você que o seu filho vai abrir o coração para você com essa caixinha de surpresa que você é. Não vai. Não posso falar do meu passado para o meu filho, senão ele vai descobrir coisas terríveis a meu respeito. Isso não é transparência. Isso não é converter o coração dos pais aos filhos. Eu não escondi nada dos meus filhos. Tudo que eu fiz, eu falei para eles quando eu fiz o curso Romance à Maneira de Deus com eles. Contei tudo. Aí eles abriram o coração também para mim. Houve essa conversão. E é importante o pai chamar o filho e falar, filho, quando eu fui adolescente, eu fiz tanta coisa que os meus pais não souberam. Não é assim? Tem coisas que nós fazemos que nossos pais não souberam. Não é verdade? Ou só aconteceu comigo isso? Hein? Eu me lembro uma vez, queridos, isso eu estou revelando agora porque o Senhor me trouxe à mente. Eu cabulei aula. E aí saí com um grupo de meninos, de adolescentes, e todos eles fumavam. Eu nunca pus um cigarro na minha boca. E naquele dia eles pediram, fuma aí para você ver. Eu fui fumar aquilo ali, que me engasguei com a fumaça. Quase morri. Nunca mais quis pôr um cigarro na minha boca. Mas por quê? Porque fui ensinado. Meu pai era fumante, mas eu nunca senti o desejo de fumar. Mas naquele dia, andando com os colegas, quiseram que eu fumasse. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, foram coisas que aconteceram comigo que eu não contei para meus pais, mas eu contei isso para meus filhos. Comecei a compartilhar várias situações da minha vida com eles. Coisas boas e coisas ruins. Então, isso é uma conversão.
e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Isso é muito forte, querido. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é baseada em paternidade versus paternalismo. Não é a mesma coisa, pastor? É a mesma coisa? Paternidade e paternalismo? É, bispo? A mesma coisa? Quem acha que é a mesma coisa, levante a mão. Giovanni? Paternidade é a arquitetura invisível da identidade. O problema, querido, não é o comportamento, é a orfandade. Tem muitos filhos órfãos de pais vivos. Antes de existir o pecado comportamental, existiu uma quebra de paternidade. A maior crise que nós passamos, crise da humanidade, não é moral, é crise de identidade. Tem muitos filhos que não sabem quem eles são. E por não saber quem eles são, eles andam de qualquer maneira. Por exemplo, o filho pródigo. Ele não sabia quem ele era. Chegou ao seu pai e disse: me dá a parte que me pertence, porque eu vou embora. E o pai deu. O pai deu, não questionou. Diz a Bíblia que o pai deu. Ele pegou e foi embora. Gastou, reconheceu o seu erro, voltou, lembrou do pai, voltou, e o pai, então, recebeu. Isso é paternidade. O pai é aquele que libera, não prende. Mesmo com dor, não prende. Ah, quer ir, filho? Vai. Você tem vontade, você tem livre-arbítrio, vai. Foi. Diferente do paternalismo, prende. Pai, eu quero ir. Não, não vai. Enquanto eu viver, você não vai. Eu vou te sustentar. Tem medo de perder. Então, o paternalismo é aquele que prende, que é aquilo que sufoca, que oprime. Há uma diferença muito grande. Quantos de nós sofremos isso? Porque a paternidade foi criada por Deus. Paternalismo não, isso vem do diabo. Porque o diabo que gosta de controlar. Ele gosta de prender. Às vezes o filho quer voar, o filho quer, né, prosperar. E a força do paternalismo não, segura. Eu fui criado assim, você também vai ser. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, as regras serão minhas e você vai ter que obedecer. Isso é paternalismo. Paternidade é exercer autoridade. Não é?
não autoritarismo. É explicar que filhos eles têm direitos e privilégios. Sabia disso? Que filhos têm direito e privilégio? Quem é pai aqui não sabe disso? Filhos, eles têm direito e privilégio. O Craig Hill, no Veredas Antigas, não sei qual Veredas que é, eu acho que é no Romance A Maneira de Deus, ele fala sobre isso, né? Sobre direitos e privilégios. E eu achei interessante isso, que ele, contando que um pai, ele via o filho saindo todo dia para trabalhar e estudar, e era uma vida corrida do filho. Ele quis abençoar o filho com um carro. E ele pegou, então, abençoou a vida do filho com um carro. Falou para o filho, olha, esse carro aqui é para você estudar, é para você se locomover mais rápido. E ali o filho recebeu ali aquela instrução do pai, só que o filho começou a ir para as baladas, para as festas, e o pai lembrou, olha, o carro eu te dei para você se locomover para o trabalho, para a escola, você está trocando. E o filho começou a se atrasar para ir para o trabalho, porque, vou de carro mesmo, vou dormir um pouco mais. E aí começou a chegar atrasado, e o pai alertando. Aí um dia o filho saiu para a balada e chegou de madrugada. E o pai, em outra época, foi duro com ele, mas naquele dia ele chegou, o pai estava na sala, e o filho passou por ele, oi filho, tudo bem? Boa noite, te amo, chegou bem? Cheguei, pai, vou dormir. E o filho foi dormir. Aí de manhã o filho acorda atrasado, pega as coisas dele, sai correndo, quando ele chega lá, o carro está sem roda. O filho vem correndo para o pai. Pai, o carro está sem roda. Eu sei. Ter um carro é um direito seu. Mas ter roda é privilégio. E os privilégios às vezes são tirados. Você lembra que eu falei para você que o carro era para você ir para a faculdade, ir para a escola, se locomover mais rápido e tal? E eu te avisei que direito é seu, é adquirido e ninguém toma, mas privilégios podem ser retirados a qualquer momento. Então, o carro está aí, é seu, está no seu nome. Só que ter roda nele é privilégio. Eu achei interessante essa ilustração, porque é isso que acontece com muitos, não é verdade? E eu apliquei isso com um dos meus filhos. Né? A Ax, na época da escola, de internet, ela ganhou um computador para fazer pesquisa de escola. Os meninos não tiveram esse privilégio, né? Esse direito. E ela ganhou para estudar. E a Axis, então, começou a navegar na internet até de madrugada. Só que eu avisei, filha, isso é um direito seu. E os privilégios, às vezes, podem ser tirados. Né? Foi avisado ou não foi? E aí ela começou a ir mal na escola. Porque ficava até de madrugada. E às vezes faltava, né?
porque ficava de madrugada, não acordava para ir para a escola. Aí teve um dia que ela chegou, não tinha internet no computador dela. Que era aquela internet via cabo, né? Não era Wi-Fi ainda. Ela, pai, minha internet não está funcionando. Eu falei, eu sei. Eu tirei, cortei o cabo. Ficou 3 meses sem internet. Ah, mas como eu vou estudar? Tem livros. Eu estudei por livros. Mas quando nós casamos, nós compramos muitos livros, né? Muitos livros. Falei, tem um monte de livro aí, solto. E você vai ficar 3 meses sem internet. Melhorou na escola? Não melhorou na escola? Melhorou na escola. Depois de 3 meses voltou à internet. Voltou a ter privilégio. Isso é paternidade. Continuei amando a vida dela. Mas entenda você que ter direito é uma coisa e privilégio é outra. Então nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Mas hoje nós estamos mais tendo um coração de paternalismo do que de paternidade como pai. Estamos ferindo às vezes o coração dos nossos filhos e nem sabemos. Querido, eu como pai nem sempre foi assim. Fui aprendendo no decorrer da vida, através de cursos e seminários. Por isso que quando nós falamos, vai ter curso aqui, eu fico às vezes triste porque pessoas que nós sabemos que elas precisam fazer e não fazem. Precisam. Tem vários cursos que nós podemos dar. O curso de CRAU nós não temos tempo de dar. Mas é um curso maravilhoso. O dia que vocês fizerem o curso de CRAU, a vida financeira de vocês mudará. Você não precisa pagar para coach, não. O curso de CRAU, o material dele, o Jorge, ele levou na USP. A USP é uma das melhores faculdades aqui de São Paulo. Ele pegou o material, porque ele tem amigos lá que são reitores. Ele pegou o material do CRAU, levou lá, eles examinaram. Falou, Jorge, isso aqui é algo espetacular. Você cobra quanto? Para ministrar esse curso? No mínimo, um curso desse aqui é mais de 15 mil reais. Sabe quanto custa um curso de CRAU para você fazer hoje? Se eu não estiver desatualizado, mas deve estar uns 120 a 140 reais. Um curso que mudou a história da minha vida quando eu fiz. Mudou. Pessoas que fizeram aqui tiveram mudança de vida. Curso como criar filhos. A maneira de Deus. Nós fizemos. Graças a Deus eu fiz e fui bem sucedido. Se alguns deles ainda não se acertaram como filho, mas eles foram criados. Como o Senhor quer que nós criemos os nossos filhos. Porque eles têm a vontade deles. Se eles não obedecem, o problema não é meu. Porque a instrução já foi dada. Sim ou não? Eles têm livre-arbítrio. E isso é paternidade. É mostrar o caminho. É deixar que o filho faça a sua escolha. Mas dizendo a ele o caminho que ele deve seguir e o caminho que ele não deve seguir. Mas se ele for pelo caminho que ele não deve seguir, a escolha é dele, não é sua.
Você instruiu. Amém? Estão compreendendo o que é paternidade e paternalismo? O que é paternidade? Paternidade é aquele que libera, é aquele que abençoa, aquele que direciona, aquele que ensina. Isso é paternidade. E paternalismo? É aquele que oprime, é aquele que usa do autoritarismo, é aquele que controla. E não tem pessoas assim? Tem pessoas assim. Por exemplo, quando o pai não cumpre a função dele e vai embora do relacionamento, tendo filhos, o que acontece? A mãe toma essa responsabilidade, só que a mãe não foi criada para ser pai. Aí ela começa a exercer o paternalismo, querer controlar. Não é assim que acontece? Não é isso que acontece, queridos? Porque cada um tem a sua função no relacionamento. Aí começa a proteger o filho. Então, o paternalismo é uma estrutura da alma, não só um comportamento. Paternalismo não é só uma atitude, é uma estrutura interna corrompida. Medo de perder pessoas, medo de perder o controle, medo de ser substituído. É isso que acontece quando a pessoa tem esse sentimento de paternalismo instalado em sua vida. Mas hoje eu quero declarar que esse medo será expulso da vida dos pais que aqui estão. E nós teremos a unção da paternidade em nossas vidas. Porque nós formaremos filhos para serem atirados por flechas e alcançar o alvo que o Senhor quer. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Saul, por exemplo, começou como um escolhido de Deus, mas se perdeu. E ele não perdeu o trono primeiro, ele perdeu a identidade de filho. E ele perdeu quando ele começou a ouvir que Davi seria rei. Começa a incomodar. Começa a querer controlar. Começa a perseguir. Mas eu quero te dizer que paternidade é um fluxo espiritual. Não é uma posição. Paternidade não é um título, querido. É o fluxo da vida. Diga comigo, paternidade é o fluxo da vida. E eu gostaria de falar 3 níveis de paternidade. Paternidade biológica, que gera vida física. Amém? Quem é pai aqui? Isso diz respeito a você. Amém? Então assuma o seu papel de pai. Ah, pastor, mas eu estou em outro relacionamento. Mas você é? Assuma. Porque para fabricar, todo mundo fabrica, né? Mas agora, cumprir o papel, aí é outra história. Macho todos nós somos, né? Homem macho. Mas eu quero ver homem de verdade.
E homens de verdade é aquele que cumpre o papel que Deus determinou para a vida deles. Segundo, paternidade emocional está ligada à alma, forma segurança, define a autoestima. Saber que é o pai que determina a identidade do filho? É ele que diz, é ele que determina. Meu filho é um homem de verdade. Minha filha é uma mulher de verdade. São palavras que o pai libera para a vida do filho, que faz toda a diferença. Porque tem muitos filhos escolhendo outras coisas que não vêm da boca do pai. Porque não tiveram a autoafirmação da paternidade sobre a vida deles. Aí eles escolhem qualquer coisa. Tem pessoas hoje escolhendo ser cachorro. Não é? Não tem isso aí agora, esse modismo? De pessoas andando com uma coleira, sendo guiada por outras. Eu já vi isso aí. Quem já viu? Não tem? Eu vi um vídeo que acho que se vestir de cachorro, foi atacada por um pitbull. Porque o pitbull, ele é agressivo. Foi atacado e foi mordido, quase que acaba com a vida. Porque foi lá, pintou tudo, se vestiu de cachorro e foi andar lá que nem cachorro. Encontrou um pitbull, acho que desavisado, quase que acaba com a vida dele. Mas é isso que o inimigo está fazendo. Está roubando a identidade do ser humano. Isso é paternalismo. Isso está ligado ao diabo. Veio roubar a identidade. Quantos filhos aqui estão sendo roubados da sua identidade? Não sabe quem são. Você pergunta para um adolescente hoje, o que você quer ser? A Mara, a gente estava... Nós viajamos com nossos netos, né? Fomos uma semana, e a Mara começou a conversar com o Heitor, né? E a Mara fez uma pergunta para o Heitor: Heitor, o que você quer ser quando crescer? Não desmerecendo, né? Não desmerecendo. Eu falei: vovó, eu quero ser Uber. E aí a avó começou a explicar: não, é uma boa. Dirigir é bom, faz bem, né? Tem pessoas que gostam de dirigir. Mas, assim, você pode conseguir coisa mais excelente. Não desmereceu ali a profissão, mas falou: você pode conseguir coisa excelente, você é inteligente. Você pode ser um engenheiro. Ele foi falando de algumas profissões. Isso, procura saber o que cada função faz e aquilo que te agrada mais. De repente, não ser um Uber, mas ser um piloto de avião. Né? Se gosta de dirigir, é um piloto de avião. Né? Um piloto de corrida. Né? Mas por quê, querido? Porque essa geração, elas não sabem. Não tem definição de quem elas são. E é importante conversar. Porque às vezes eles ficam muito ligados no celular e não tem diálogo em casa.
E um tempo atrás ela perguntou para ele se achava feio, não foi? Ele se achava feio. E isso preocupa, querido. A ponto dela fala, não, você é lindo. Você é o príncipe da vovó. Mas vocês entendem? O que pode estar passando pela cabeça de um pré-adolescente? Que informação que eles recebem na escola? Porque aqui você está construindo algo, na escolinha aqui você constrói algo. Mas e lá na escola? E olha que eles estudam em colégio cristão. E se não estudasse? Quem é professor aqui de escola pública? A coisa é pior, não é? E às vezes as professoras são obrigadas a passar algumas diretrizes que vêm da Secretaria de Ensino, sim ou não? Elas têm que passar. Mas agora eu estou falando de uma criança que só estudou em colégio cristão. Olha que forte. No hebraico, a palavra pai tem somente duas letras, Aleph e Bet. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e Bet é a segunda. Aleph quer dizer força, origem, autoridade. E Bet quer dizer casa, interior, intimidade. Juntando essas duas letras, quer dizer, pai é aquele que governa o interior da casa. Pai não é quem manda, é quem constrói identidade dentro do interior. E filho é bem. Sabe o que significa filho em hebraico? Aquele que dá seguimento, que dá continuidade ao que o pai criou, ergueu e levantou. Pode aplaudir o Senhor? Então tudo está conectado, querido. Por isso que nós precisamos deixar legado. Não herança, legado é diferente de herança. Herança, o filho pródigo pegou, gastou, acabou. Mas legado é aquilo que é perpetuado na vida da nossa geração. Tem coisas que eu não vou fazer, mas através dos meus filhos eles vão fazer. E nós vamos conseguir chegar tudo aquilo que nós planejamos para as nossas vidas. Amém? Porque filhos darão continuidade ao legado do pai. Isso é muito forte. Amém?